Olá, boa noite. Você está na live Duas por Uma. Eu e a Bibiana Zereu vamos falar hoje sobre roteiro na mentoria. Será que tem roteiro na mentoria, gente? Será que a gente segue um protocolo? E caso a gente siga, será que faz sentido alguma estrutura programada de ferramentas, de práticas para a mentora trabalhar? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a gente está muito animada, eu e a Bibiana, porque amanhã a gente encerra a parte da formação, a parte da aprendizagem da nossa primeira turma do programa UMA. E maravilhosas nossas alunas, podemos dizer assim, futuras mentoras do programa UMA. Então, eu estou aguardando aí esse povo chegar. Isabelzinha já chegou. Seja bem-vinda, Bel. Conta pro pessoal aí o que tu tá achando. Se tu tem alguma dúvida já pode comentar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que já esteja rolando. Ó, agora que começou a internet aqui. Tá acontecendo também esses delays, né, gente? A gente tá numa hora agora que todo mundo tá em live. Então, deixa eu puxar a Bibiana. Vamos lá, Bibi. Eu sei que no convite parecia que era a Bibi a host, mas a gente meio que se atrapalhou, viu, gente? Porque quem foi de host da última vez, era minha vez de ficar aqui, né? De entrevista. Vamos ver, a Bibi tá. Ó, Isabel dizendo, curso está maravilhoso, super recomendo. Aí a gente tá amando, né, Bibi? Falando aqui das Tá. gurias que estão chegando. Tá maravilhoso mesmo. Tanto que a gente já tem uma turma programada para janeiro. Então, depois a gente vai trazer mais para cá. A gente ficou um pouco afastada aqui do programa Uma, porque estávamos muito envolvidas, né, nessa nossa primeira turma e nas atividades todas do programa, porque isso vai render depois muitas outras coisas. Levar o programa Uma para as empresas, favorecer a nossa rede de mulheres do Uma, né? Isso. Lembrando que a gente gosta e tem esse foco da mentora, né, Bibi? Então, Isso. de favorecer mentoras mulheres. Muito bem, tô tagarelando. Vem pra cá, então. Tu que hoje tá na cadeira quente. Então, eu vou te colocar a pergunta da nossa live. Tem roteiro na mentoria, Bibiana? Pois então, essa é uma pergunta, né, Ali, que ela sempre vem, né? O que eu faço no primeiro encontro? Se tem roteiro, que pergunta eu faço? Depois disso eu faço o quê? Qual ferramenta eu vou usar? E o que a gente trabalha e o que é a base de nós duas, né? O que a gente acredita? Que existe um esqueleto, Uhum, mas ele necessariamente ele não precisa ser seguido, porque sim. quem vai dar a batida é o outro, é Uhum, o mentorado, é a mentorada. uhum, Então, e se a gente fica muito preocupado com que ferramenta vai usar, que pergunta vai fazer, e metralha a pessoa de perguntas e de roteiro, quem está do outro lado, né, o mentorado, a mentorada, ele não se sente escutado, ele se sente invadido. uhum. E aí eu acho que a gente tem que trazer para essa discussão hoje duas coisas que eu estava pensando e vamos ver o que tu acha disso. O tom de perguntar, porque tem muito assim, até anedotas da gente ficar só Sim. perguntando, perguntando, perguntando. Mas também o tanto de recomendar e apontar soluções, né? Uhum. Então, assim, se tem um espectro que é eu não recomendo nada, eu só pergunto. E tem um outro lado do espectro que é eu falo tudo, eu nunca recomendo, nunca pergunto nada. Em qualquer um desses extremos a gente não tá bem, né, Vivi? Não, não. Tem aí o equilíbrio, né? E aí a gente vem da questão de formações de coaching, né? Uhum, Que é onde tu só pergunta e tu recebe o que tu vai fazer, né? Em algumas formações funciona assim. O que tu vai fazer na sessão um, sessão 2, sessão 3. E uhum. tem, o como tu pergunta, porque tem a questão. Eu mexendo no celular, né? Tem A problema. questão, O povo já tá todo acostumado com as lives que a gente fica se mexendo o tempo inteiro. a questão de perguntas, da questão maiêutica, de fazer com que o outro traga a resposta. Isso tudo, ele faz parte do processo. Existem perguntas interessantes. Eu não Uhum, gosto de usar aquela frase que tem gente que diz perguntas poderosas, né? uhum, Que aí não é que a pergunta que é poderosa,
é tu que está no papel de coach, de mentor, quem está conduzindo, tu tem a capacidade de se dar conta em que momento tu vai perguntar alguma coisa. Não é porque tem algo programado. Isso é uma coisa que nos preocupa, né? E a gente cuidou para na formação a gente não trazer essa coisa de 1, 2, 3, né? 1 mais 1 é 2 e faz assim, usa a ferramenta A, B e C e vai tocando. O foco é o sujeito. Ele que vai, através da fala dele, fazer com que a gente se dê conta de como a gente vai trazer alguma questão, se existe alguma necessidade de alguma ferramenta. Tu pode usar ferramentas ou tu não vai usar ferramentas. Tá, legal. Me fez pensar em duas perguntas para te fazer. Silvinha chegou, diz, estou atrasada, mas cheguei. Opa, Seja bem-vinda. Gurias, aproveitem para fazer perguntas e comentários do que a gente está dizendo, se isso está descendo, se isso não está. Compartilhar essa live e depois vai ficar gravada aqui no programa Uma para também a gente comentar depois, né? Mas duas coisas que eu acho que a gente está trazendo a questão do roteiro e ficam ali de base, né? A primeira delas é as diferenças ou semelhanças do coaching. Porque quando a gente fala em roteiro, a primeira coisa que as pessoas pensam são nos roteiros de coaching, aqueles roteiros programados. Eu cheguei a ver nas formações, que eu quase que eu digo o nome da instituição, mas vocês devem saber aí do mercado. A pessoa fazia a formação, o MBA, ou o mestrado, não, mestrado não, MBA, saía do MBA já com uma formação em coaching e tinha um book, sessão a sessão, o que você deve abordar. E aconteceu uma situação muito maluca que, como os alunos tinham que fazer 10 sessões de coaching nesta formação, eles saíam do curso atacando pessoas na rua. Quer fazer um processo de coaching? E aí ficou uma anedota isso. Já está cheio de lives e vídeos que acabou ficando anedota. De você estar procurando uma pessoa para fazer as tais perguntas mágicas que tu falou, o que for. as poderosas, né? As perguntas poderosas. Aí eu quero te perguntar assim, semelhanças e diferenças entre mentoring e coaching. Eu sei que não era o tema específico da nossa live, mas falando em roteiro vem na cabeça, né? Não tem como não, né, Não Ali? tem como não. Então conta isso para nós, vamos ver. Tá. Vamos pro conceito formal, para depois a gente poder entrar, né? Tá. O coaching, ele traz um método, uma abordagem. Não digo pra nem que é método, né? Eu digo que é uma abordagem onde, por meio de questões e de perguntas, tu expande a percepção do outro para o outro achar as respostas dele e poder chegar num objetivo, poder desenvolver uma habilidade, desenvolver uma competência. Isso é o processo de coaching. Eu não preciso ter a expertise do meu coach para poder conduzir esse processo. Utilizo ferramentas, se eu entender que é necessário. Eu posso utilizar perguntas, que eu não vou dizer que são poderosas, mas são perguntas. Posso não, eu utilizo perguntas para fazer que a pessoa se confronte com a realidade e ela possa avaliar o cenário e expandir percepção. Tá. Segura, que eu vou Então, ter que comentar que o povo tá dando risada de nós aqui, que claro, depois esses comentários não vão. A Isabel perguntou se o povo sabe o que é anedota, e eu deixo eu explicar, porque é um troço antigo de uma criatura que nasceu nos anos 70. Anedota é fazer virar piada a ideia de coaching. Isso que é anedota? deboche. É deboche, né? Deboche. É você ter um processo que é uma coisa antiga, bacana, que alguém te facilitar um determinado desempenho, facilitar uma competência a ser desenvolvida, isso virou piada por causa desses roteiros prontos. Era isso que eu tava falando. E aí o Marcelo disse aqui, ó, se te falar em mindset, sai correndo. Mudar mindset. Né? Mudar. E a gente ficou viciado nessa história do mindset. E tem o livro Mindset, que é muito legal, apesar da má fama da palavra, o livro é bem bacana, não tem aqui o nome da autora. Mindset, da Carol Dweck, tô vendo ele aqui. Isso. Então, é legal a gente abrir a cabeça nesse sentido que é a palavra mindset. Mas o Marcelo tá debochando porque tem, se não me engano, um vídeo do Porta dos Fundos, que é com esse deboche. Tem, dá vontade de chorar. Tá. Então não é isso que é mentoring. Vamos separar isso então. Não é um processo
estruturado para atingir um determinado desempenho com começo, meio e fim. Porque o Isso, coaching, no modo clássico, é isso que ele é. Você isso aí. estrutura um determinado número de sessões para ir acompanhando a evolução de uma pessoa. E por isso mesmo tem uma analogia com o esporte, né? De que você Isso. tem um momento ponto A, o ponto B. Dá pra gente É dizer também desempenho, tem a ver com desempenho, tem a isso. ver com desenvolver habilidades, chegar ao objetivo, porque para tu chegar num objetivo, tu precisa desenvolver habilidades. Não é Aham, só o chegar. E isso. quando se pensa só numa estrutura de roteiro e de ferramentas, né, daquela coisa manualizada, Uhum, muitas vezes tu não consegue aprofundar, porque o teu uhum. foco é chegar no objetivo, não gerar autonomia. Porque o processo de coaching Hum, é boa isso, tu essa. gera autonomia no outro. Uhum. Porque Ótimo. coaching, mentoria, enfim, não é bengala, Isso. Não é bem, não é guru, que a gente não estava é falando isso guru, também. Ai, vai não é se inscrever para bengala. fazer coaching com a fulana porque a fulana é uma guru. Não, você vai se desenvolver nisso, você vai aprender a fazer isso. É para você esse processo, né? É isso aí. Tá, mas o que eu achei muito legal que tu disse aí, de que para chegar no objetivo é preciso desenvolver habilidades. Então não Sim, adianta eu. Tem duas coisas que não adiantam. Não adianta eu entrar numa estrada e não saber para onde eu tô indo. É claro que eu preciso de um objetivo. Mas não adianta eu só olhar para o objetivo como se fosse um mantra e não trabalhar nas habilidades para desenvolver. E eu acho que aqui tem um ponto de convergência de coaching e de mentoring já, Bibi, que eu consigo enxergar. tem, tem. O que eu ando estudando muito sobre essa questão de mentoria, até porque quando a gente, eu, né, quando começo a ver que tem muita coisa de modismo, a gente precisa beber direto da fonte Uhum, para dar perfeito. consistência naquilo e daqui a pouco é o nosso diferencial. Uhum. E aí, né, nesses meus estudos e a formação que eu estou fazendo agora, Essa de o que que... Barcelona, Bibi, Oi? essa é aquela da Espanha? Não, essa da Espanha é para trabalhar com empresa familiar. Ai, que Essa delícia. outra, isso é show. Ah, ano que Aí vem aí, ó. depois, essa que eu estou fazendo agora é do ICP, que é Tá. de mentoring A avançado. Meg Deboni, maravilhosa. Aí a Meg e o Renato, Maravilhosa. que E o Renato. amém, amém Amém, para eles. amém, amém. Pessoas com E, muita cancha. e aí, nessa função de poder aprofundar o conceito de mentoria e processo, o que se traz? O coaching, o processo do coaching, ele está dentro da mentoria. Uhum, A gente inicia no mesmo formato que é o vínculo, construção, exploração, uhum, contexto. Chega um momento que a gente traz a nossa bagagem quando é uhum. mentoria, os nossos aprendizados, que aí é aquilo que a gente já andou conversando. Tu não vai contar a tua história, tu vai trazer o teu aprendizado. Claro, claro. E é Maravilhoso. isso que vai ajudar o outro. E quando a gente fala em aprendizado, né, Ali, a gente fala no aprendizado para coaching e para mentoring. Uhum. É essa base de todo o processo. É o Tá. aprender para gerar autonomia e independência. Segura, porque aprendizado rende um pedação da nossa live. Eu adoro isso e eu acho que essa é a essência do mentoring. Duas pessoas trocando aprendizagem. Duas pessoas modificando a sua forma de ver o mundo e praticando isso e aprendendo juntas. A gente vai falar mais do aprendizado, mas eu queria falar primeiro do que o Marcelo disse aqui, para nós não perder o fio da meada. Eu sou comportada quando eu sou host. Eu digo o que as pessoas estão dizendo. Que bom que tu consegue ler. Eu estou de óculos para poder ler Eu também. também tô. Eu não tô mais conseguindo ler sem óculos. Chegou a fase aquela de que a gente acorda, olha o celular, não enxerga nada, tem que botar os óculos. Chegou, meu dia. Tamo junto. Então tá aqui o Marcelo dizendo, ó. Eu acho que o coaching te ajuda a atingir um objetivo. O mentoring te ajuda a escolher objetivos. Faz sentido essa afirmação, Bibi, dele? O que tu acha? Vá botando o Marcelo na pendura aí. Ô Marcelo, acho que faz sentido quando a pessoa pensa no que ela vai fazer. Por Tá. exemplo, eu quero pensar na minha carreira. Eu posso buscar Uhum, um mentor, uma mentora, para poder me ajudar a pensar nisso. Por quê? Porque eu entendo que essa pessoa é referência, porque essa uhum, pessoa já passou por transições de carreira importantes.
E ele pode me ajudar a pensar sobre. Mas tem Uhum. que ser alguém que já tenha bagagem para isso. Por isso que para ser mentor e mentora, tem que ter uma estrada. Tem, tem. Não adianta a pessoa ter pouquinho tempo dessa trajetória de carreira. A gente fala na caleidoscópica, na carreira caleidoscópica, em decênios, né? Então, o teu primeiro decênio, tu tá construindo essa bagagem, tu tá Uhum. construindo a tua aprendizagem. É depois disso que você já está aquecida. No segundo decênio, se entende que você está também organizando os teus principais embates pessoais. Aquilo que, como é que tu vai ficar a tua vida, a tua família, enfim, tu tá muito voltado no equilíbrio vida-trabalho. É só a partir do terceiro decênio que você consegue trabalhar valores e trajetória pessoal. Então, Uhum. para mim, aí eu entro, claro, dentro do modelo da caleidoscópica. Não faz sentido nos teus primeiros 20 anos de carreira você trabalhar a mentoria. Olha o que eu tô pedindo, né? Eu sei que tem pessoas que estão no meio do segundo decênio, mas tem gente que está no primeiro decênio, terminou a sua faculdade, fez um curso esse e diz que é mentora. Não, você não tem a Não. trajetória para ser mentora, né? Até porque, para tu poder atuar de uma forma consistente como mentora, tu Uhum, vai ter que ter bagagem e maturidade. claro. E isso é estrada. Isso não E adianta. Isso não não é adianta, isso leitura, é isso não é estrada. curso, isso é estrada. Isso é situações em que você precisou aplicar as habilidades. Eu e o Marcelo, Isso. a gente chama isso na Conexão e é de campo de provas. Porque Uhum. uma coisa é nós teorizarmos. Tem uma história, não me lembro se é num artigo que eu li, que a gente começa a misturar, né? Onde é que a gente lê as coisas? Sim. Mas que falava que uma faculdade que tenta te ensinar a prática só pela teoria é como você chegar numa piscina, falar sobre todas as propriedades da água, E falar largar. como é nadar, e a pessoa que é nadador nunca entrar na água. E você Uhum. dizer que a tua aula de natação é teórica. Você pode ter teorias, eu acho que uma ótima teoria explica bem a prática. E a teoria que consegue explicar a prática é ótima. Mas num processo de aprendizagem de mentoria, é a tua prática que você vai teorizar sobre. E, E e a do teu mentoria, mestrado. Diga, desculpa, te cortei. não, não, mas e mentoria é isto. Quer fazer consultoria, quer fazer counseling, quer fazer coaching, é outra coisa. Dá Uhum, outro nome. uhum. Palestra, dá outro nome. Mas assim, ó, Baca. quando a gente fala em mentoria, mentoria pressupõe tu ajudar o outro a se desenvolver através da tua experiência, gerando autonomia e aprendizado. Não é no falar, É claro, não é no discurso. não é no discurso. A pessoa tem que ir para a prática. Ela Uhum, tem que trazer para tu poder trabalhar em cima. uhum. Tá, e aí vem aquilo que eu te falei que eu sinto muito essa semelhança com o coaching. Porque quando eu comecei a fazer o coaching de inteligência emocional, eu focava muito nisso, habilidade a habilidade interpessoal. Porque no coaching de inteligência emocional você tem um determinado foco, por exemplo, não consigo dizer não, não consigo me posicionar numa reunião de diretoria. Eu não sei falar direito. Eu me lembrei de um coaching meu que eu tenho há anos. Foi assim que a gente começou. Depois do primeiro ciclo, não faz o menor sentido nós seguir um trabalho de coaching. Começa a ser outra coisa. E aí, isso Uhum. que eu acho interessante você dizer que o coaching está dentro da mentoria. Sim, e ninguém combinou isso. Foi algo que eu descobri na prática. Depois de até tu consegue rodar um segundo ciclo de coaching. Passou disso, é mentoria. É outro Você tá, vínculo. é outro vínculo, é outra realidade. Você não está mais focada naquele teu objetivo de desenvolvimento. Você não vai mais fazer um roteiro. Eu fazia, inclusive, relatórios de rodada de coaching do que tinha sido sessão a sessão. Você vai fazer ciclos de aprendizado, mas também vai ser diferente, né? Então, eu acho muito legal como quando começa a virar essa chave, quando deixa de ser só coaching e se transforma na mentoria. No meu caso, aconteceu a troca de chaves. O que a gente está fazendo no programa Uma é, desde o começo, estabelecer um processo de mentoria. Então, isso Isso. também é apaixonante. Conta um pouco disso, Bibi, porque aí é que entra a possibilidade de um roteiro. É muito no começo, né? Conta um Sim. pouquinho isso. Como é que a gente pensou, né, Ali? Acho que é importante a gente trazer. Quando a gente pensou em juntar nossas forças, né? Isso. E foi isso, Foi isso. a gente entendeu que
para tu ser um bom mentor, uma boa mentora, porque o nosso hoje é só de mulheres, É mulheres. tu precisa te conhecer e entender o ser humano. Uhum. E dentro disso existe um roteiro macro, um esqueleto de como tu conduz um processo de mentoria, como tu conduz um processo de aprendizagem para ajudar o outro a expandir percepção e poder identificar em si coisas para ele poder tomar melhores decisões, Uhum. seja de carreira. Normalmente a mentoria é mais voltada para carreira, né? Escolhas de carreira, de trabalho, situações que a pessoa está passando no mundo do trabalho. Uhum. Não vida, né? Mas Isso. trabalho. Isso. Trabalho. E aí nisso existe assim, bom, como é que eu começo? Eu faço um rapport, ok? Como é que eu faço esse rapport? Como é que eu defino objetivos? Então ajuda a pessoa a modelar como ela vai fazer isso. Eu Uhum. posso fazer através de perguntas, mas eu posso fazer através de uma ferramenta Uhum. Smart, por exemplo, Uhum. ou de uma outra ferramenta. Ah, eu ainda não tenho a prática de fazer. Eu preciso de algo guiado, porque eu vou olhar para a pessoa e não sei por onde começar. Uhum. Então, ok. Então, existe algumas coisas chaves para tu poder guiar até tu ter autonomia de fazer sozinho. Isso aí. E Isso. liberando a muleta. Isso, vai Né? liberando. Eu tenho considerações sobre isso, e depois eu tenho comentários da Isabel e pergunta do Marcelo. Então, eu quero só fechar essa ponta que tu tá falando, de ter algumas ferramentas para iniciar, porque eu me lembro que também no processo, os primeiros processos meus, eu diria que isso foi logo ali nos primeiros 2, 3 anos de aplicação do coaching, eu tinha muita insegurança. Cada sessão, nossa, hoje eu tenho 3 sessões, o que eu vou fazer nessas sessões? Eu me preparava. Então, eu acho, Pânico. pânico, eu pensava, vou me preparar. Eu acho importante se preparar. É importante você chegar para a tua sessão tendo uma ideia, né? Aquilo me ajudava. Eu tinha ali aquela ferramentazinha de lado, eu tinha, hoje eu vou aplicar, vou oferecer uma sorte. Hoje eu vou mostrar esse artigo. E eu adorava trocar artigo. E os clientes que eu fazia também gostavam disso, por isso que eram meus clientes. Muito bem, então tu vai mais ou menos estruturando o teu raciocínio Vai. para diminuir a ansiedade. Então, aqui que eu Isso. acho que era o ponto importante da ansiedade. Essa rota diminui a tua ansiedade. Tu E aí tem tu ali começa. a tua muletinha, né? Se precisar, tu puxa a Isso aí. muletinha, Isso né? aí. Tá. Tu tem um roteiro, tu te prepara antes, pensa em algumas alternativas Uhum. dentro disso. Olha, eu posso puxar isso, eu posso puxar aquilo. Acalma a ansiedade e tu consegue escutar. Quando Isso, tu consegue escutar, daqui a pouco tu não vai usar o que tu preparou, isso, mas tu tem a mão, isso. se tu precisa. Exatamente. A muletinha serve para você liberar os seus ouvidos. Eu acho que é isso que a Isso, gente tem que dizer. isso. Porque é impressionante a riqueza da troca com a outra pessoa. Olha nós aqui, nós estamos numa live. A gente botou um tema, roteiro. Nós não sabemos como serão os próximos 20 minutos. A gente vai falando e surgem as ideias. Então, eu acho importante que as pessoas percam este medo da troca. O medo do momento em que eu não sei o que eu vou dizer para o outro. Você não sabe, você vai ter que ouvir ele primeiro, né? Isso Então, aí. isso que eu acho que é o mais legal, que é essa espontaneidade, que quando a gente perde isso, fica tenso, fica difícil. Fica automático. Nossa, a pessoa percebe que é um protocolo. Ela, cada sessão, tu chega, dá oi e entrega uma folha. Agora não entrega mais a folha, entrega por... Ó, te mandei por WhatsApp esse formulário, vai respondendo comigo. Faz isso. Nossa, que desespero! Eu tô numa entrevista de emprego, eu tô num processo de É, mentoria, né? é, Tá, é. muito bem. Deixa eu agora falar aqui da Bel. Belzinha falou aqui, ó. As práticas entre nós, alunas do programa UMA, está sendo muito rica. A cada aula, um grande aprendizado e muitos insights. É verdade, Bel. Inclusive das tuas mentoras aqui, né, É Bibi? verdade. Cada Marcelo aula do perguntou UMA, aqui, ó. eu saio assim, vitaminada. O Marcelo agora, ele fez uma pergunta, tá? O Marcelo é todo sistêmico. É claro que essa pergunta é super pertinente. Ele está trabalhando com mentoria e ele está realmente interessado nessa resposta. No coaching, podemos avaliar o progresso em relação ao objetivo, à competência desenvolvida.
como eu avalio o processo ou resultado de um processo de mentoria? Marcelo, e pessoal, né? Aham. A gente coloca indicadores, principalmente quando a gente trabalha dentro das organizações, Ah, bom. e Qualquer isso coisa. é aquele nosso braço, né? Uhum, Então, quando a gente fala com empresas, principalmente, existe indicadores que a gente define no início. Que uhum, indicadores são esses? A gente vai construir em conjunto, no mesmo uhum, formato do coaching. uhum. É a mesma coisa. E são indicadores que a gente vai mensurar no final. Se a Isso. mentoria foi, foi um sucesso, o que aconteceu no meio do caminho, a gente consegue estabelecer como processo. Uhum. Perfeito. Eu estou pensando num processo que a gente tem agora, em que a gente está fazendo mentoria de profissionais de RH. E é claro que vão surgir indicadores. No nosso caso, na Conexão IE, né? Quando é na Conexão IE, que agora vai, daqui a pouco vai virar tudo programa uma, mas por enquanto a gente ainda fala dessas nossas divisões ainda. Quando é pela Conexão IE, a gente, claro que traz indicadores socioemocionais. Então a gente traz indicadores do comportamento dessa pessoa e de como ele é percebido e auto-percebido. Né? Então a gente Uhum. precisa dos tais comportamentos observáveis, como a gente chama, para poder Sim. dizer que a gente tem indicadores, não adianta falar da nossa cabeça. Eu sempre conto, por exemplo, um indicador de criatividade. Socorro. Como é que eu sei que alguém é criativo? Não, Tem que ser observável, né? Senão eu não sei o que eu estou medindo. E eu acho que no é, processo de mentoria tem que ser assim também. Eu só consigo medir processo se eu estabeleci no começo o que eu queria atingir, sim, certo? não é no final. E É. é super importante estabelecer esses indicadores, porque olhando a gente como empresa entregando, como Uhum, entregável, uhum, né? A gente consegue mensurar a nossa entrega e a empresa consegue validar aquilo que a gente está entregando. E o uhum, profissional que passa pelo processo de mentoria, ele também vai entendendo a evolução dele de uma forma concreta. Normalmente, esses indicadores a gente vincula algum resultado dentro da organização. uhum. Isso aí. Legal. Então, sim, tem como medir, se deve medir. Tem. A Bel comentando aqui, deve-se se posicionar de ser humano para ser humano. As coisas acontecem naturalmente. Ela estava se referindo àquele momento que nós estávamos falando agora há pouco, de que a gente tem que fluir, tem que ser algo natural. Se tu começar a protocolar demais, é ruim. Tá, isso a gente já entendeu. Não é para protocolar. Mas agora eu quero que a gente desafie um pouco as nossas próprias perguntas e fale do lado positivo de ter ferramentas e estruturas. O que tu vê de Tá. positivo em ter uma ferramenta pronta? Por exemplo, deu o exemplo do Smart. Eu tenho outra que eu gosto muito de utilizar, que é ou uma análise SWOT, assim, en passant, ou que a pessoa me conte, de repente, alguma coisa que aconteceu no cotidiano dela, porque eu preciso de situações reais, né? No meu caso, eu preciso do campo de provas. Se eu não sei qual é a dificuldade da pessoa, eu não consigo trabalhar com ela possíveis Sim, soluções e mesmo sim. objetivos, tá? Então, eu queria que tu contasse agora o que se ganha tendo algum tipo de estrutura. Vamos pegar o outro lado, o lado Vamos pegar outro positivo. lado. Eu falo da questão da ferramenta, que Uhum. daí eu falo da Bibiana, tá? A Tá. Bibiana não gosta de nada engessado. Não, Esta é a nenhum. Bibiana. Eu também não. Nada engessado. Eu tenho que ter espaço para criar e para buscar o que eu quero. Eu tenho um monte de ferramentas, Uhum. né? Eu tenho livro, eu baixo no Google, eu estudo sobre isso, mas o que eu faço? Eu tenho elas. E se eu entendo que é necessário, eu as trago, mas conhecendo como usar. Uhum. Então, é legal a gente ter ferramenta, desde que a gente entenda como utilizar a ferramenta. Tá. Não usar por usar. E por que o lado positivo? É um formato de raciocínio, Uhum. que tu vai construindo ou desconstruindo um raciocínio através da ferramenta. É um método. É um método. Exato. E isso me faz lembrar o ciclo de Kolbe. Quem puder Sim, dar uma gulgada aí, olha, depois nós podemos até botar aqui no programa o ciclo de Kolbe. O ciclo de Kolbe conta as diferentes formas que as pessoas têm de aprender.
Sim. E lá no Texas, no Eitri, esses professores nossos de coaching e mentoring, eles falavam muito sobre a importância do self-reflection thinking. O que é isso? Que eu pare para analisar, eu tenho que fazer isso de uma maneira estruturada, e daí a pergunta me abre essa possibilidade, que eu pense sobre a minha realidade. É isso. A minha realidade não está posta. Eu preciso refletir sobre ela. E refletir sobre a minha realidade cria recursos internos para eu poder lidar com ela. Então, Sim. toda pergunta que eu faço, quando a gente agora falando eu, Ari, né? Quando eu estou trabalhando, é com a intenção de provocar um impulso para a ação. Não é uma coisa morta, né? Meu querido diário, como foi o dia hoje? Não é uma coisa apenas para, que também pode ser para descarga emocional. Uma maravilha escrever sobre os nossos pensamentos como descarga emocional. É uma cura, inclusive, uma regulação emocional. Mas durante um processo de mentoria com uma outra pessoa de testemunha, o objetivo é diferente. É encontrar recursos para a ação, né? Isso aí. Quando a gente traz o Kolbe, a base dele é análise de cenário. Uhum. Para tu aprender, tu precisa dados e fatos de realidade, né? Tu precisa enxergar, para tu explora, tu internaliza, tu assimila e tu bota para prática. Uhum. O ciclo. O E ciclo aí todo. repete de novo, né? Aham. E E tem aí tu gente vai que pega esse aprendendo. ciclo do final ou do começo. Não importa por onde tu comece. Tem gente que precisa primeiro explorar uma ideia e depois ler a respeito, para depois praticar. São formas diferentes de aprender. Eu Isso. adoro ler sobre aquilo que eu vou praticar. Aquilo me traz insights. Cansou de acontecer de eu ter um tema para fazer, eu vou lá e abro um livro, leio uma página sobre aquele assunto, pum, faz um monte de insights. Porque essa é a minha forma de aprender. Sim. Tem pessoas que não, tem pessoas que gostam de imaginar. Imagine como seria se tudo desse certo. Né? E a pessoa vai lá e consegue produzir uma São pessoas imaginação. teóricas. Que são pessoas mais teóricas, exatamente. Legal, Bibi, bacana. E aí, Abrimos muitas janelinhas. Eu queria que é, tu falasse mais um pouquinho sobre as ansiedades. Fiquei com isso aqui. E também sobre o processo de aprender por mentoring, né? Então, vamos falar primeiro das ansiedades. O que faz uma pessoa ter que se grudar na muletinha? E como é que ela perde um pouco essa ansiedade? Vamos tirar um pouquinho das ansiedades aqui de qualquer pessoa que pega essa live, tá lá com o seu roteiro na mão, né? Socorro, uso, não uso, faço o que primeiro? Como é que diminui essa ansiedade? Vamos lá. vamos começar por que a pessoa fica ansiosa, né? Como boa psicóloga agora. Por que ela fica ansiosa? Primeiro, Lógico. porque se sente insegura de entrar no processo. Será que eu vou dar Isso. conta? Será que quando ela fizer, ela disser uma coisa, o que eu vou fazer com aquela informação? Eu não Aham. sei o que fazer, nem comigo, nem com o outro. E quando a gente vai expandindo e estudando e conhecendo mais, tem gente que fica mais insegura. Isso. Aham. Porque vai ampliando a nossa capacidade e assim, meu Deus, eu preciso saber mais do que eu sei, né? Só sei que nada Isso. sei, né? Isso. E aí, o que o método ajuda? E aí a gente vem para a muleta. Eu me sinto segura até ver que eu consigo fazer sozinha. Isso. Então, quem está ansioso, primeiro, vem fazer formação com a gente. Vem pra formação, assiste Vem pra nossas lives, conheça nossos materiais. né? Mas, enfim, as meninas que já fizeram a formação, elas têm ferramentas, existem passo a passo e existe supervisão. Uhum. A supervisão Isso, fundamental. ajuda a checar o que eu estou fazendo. Eu não Uhum. estou seguro. Eu preciso trocar, eu preciso saber se está certo. E assim, Isso. ó, profissionais sêniores fazem supervisão. Eu faço supervisão direto. Eu faço com os meus velhinhos do Texas. Eu faço também contigo, que agora eu já te alugo para isso. Nós duas, né? A gente vai É. trocando. A gente vai trocando, que daí a gente entende o sigilo do processo. É claro, guardando-se todo o código de ética, tu sempre vai proteger as pessoas que te buscam, né? Mas você tem que sim entender o que está acontecendo. E tem pessoas que aqui a gente, isso rende outra live, ó. Podia ser uma outra live nossa.
Que é essa espécie de contratransferência, né? Claro, eu tô falando em termos psicanalíticos. Mas Sim. tem pessoas que provocam mais coisas na gente como mentora do que outras, não tem, Bibi? Tem, e é natural do ser humano, né? A, a bate e volta. E tem pessoas que a Isso. gente não bate. Isso. Não E o tem que que eu jeito. faço se eu não gosto? Não É. faço mentoria. Não faz mentoria. E não faz Encaminha. mentoria especialmente com as pessoas que você não gosta, pelo amor de Deus. Encaminha. Tem gente que É. vai gostar. Isso, exatamente, encaminha para pessoas que fazem e que gostam, isso é importantíssimo. Eu acho que tem um pouco disso também, tá? Eu, se fosse dar aqui uma dica, eu sei que eu tô na perguntadora aqui, né? Mas se eu fosse dar uma dica para diminuir a ansiedade, leva mais leve, não te Isso, cobre tanto, não isso. queira ser a perfeita, sabe? Todos nós vamos ter um dia que tu vai ser aquela sessão assim, ou já aconteceu nossa, eu vou lá pra rede. Quando uma sessão é boa, assim, digo, não, eu tô assim, ainda internalizando o processo que acabou de acontecer. Porque tu sabe que foi uma sessão assim cheia, densidade de conteúdo, de troca. E aquela sessão feijãozinho com arroz bem feito, né? Você não mudou a vida da pessoa, a pessoa não mudou a tua vida. Vida que segue. Então, eu acho que a ansiedade, ela diminui quando você não se põe no controle de ser a dona da melhor sessão. A E a sessão... dona da resposta, Ah, pois é. né? Porque, assim, às vezes a pessoa está no papel de mentora ou papel de coach, vamos lá, né? E ela acha que ela tem que dar a solução para a vida da pessoa. Eu tenho Isso. que fazer a pergunta poderosa que vai virar a chave. Socorro, qual é o número do manual aqui? Vou até a página 84 para encontrar a pergunta certa. E aí fica aquela ansiedade de que eu tenho que fazer isto no encontro. Isso. Isso. E A às pergunta vezes, lacradora. Não. e às vezes tu vai utilizar uma ferramenta ou tu vai ter uma conversa e que não vai gerar aquilo tudo que tu imaginou, mas era aquilo que precisava acontecer. É, isso aí. Tá, e isso eu acho que a gente já tá encaminhando para uma dica bacana, porque em lives a gente tem que dar dicas, as pessoas têm que sair da live, elas nos brindaram com a sua atenção. Muito obrigada a você que está nos brindando com a sua atenção. A vida tá cheia de lives agora. Então uma live tem que ter uma dica. Eu acho que a minha dica para isso, e eu quero depois ouvir a tua, tá? Eu sempre escrevo quando eu tô trabalhando com uma pessoa. Eu não vou usar esse texto aqui depois, esses pedaços de frase. Mas com isso, é como se eu desse um chiclete para minha mente pensante mascar, que é escrever. E ela fica ali ocupada escrevendo, puxando informações. Daqui a pouco vem o insight. Então, o que eu faço é liberar o meu lado intuitivo para ouvir a pessoa e devolver algo que faça sentido. Eu não estou pensando no que eu vou dizer. Porque se eu ficar pensando no que eu vou dizer, eu não vou escutar para fazer alguma pergunta, qualquer que seja, né? Então a Uhum. minha dica é escrever para liberar a vontade de falar, inclusive. Porque daqui a pouco tu vai estar escrevendo, a pessoa está falando e tu disse aqui, ó, ansiedade, por quê? Essa pessoa está insegura. Daqui a pouco eu te puxo isso de novo. Bibi, me fala mais aqui sobre aquilo que tu falou da insegurança. Eu achei tão interessante isso. Isso não Uhum. é um truque. Isso é tão somente você usar o que a pessoa disse para que ela possa pensar mais a respeito. Agora eu já estou até rogeriana aqui. Pronto, já passei uma Mas psicanálise. nisso, puxando o gancho, tá? Que serve Aham. como dica. E até eu falei na aula de ontem com as meninas. Uhum. A gente precisa checar a fala do outro. Isso. E aí Isso. chama de checagem. Então, a pessoa falou alguma coisa, eu pego essa informação e digo assim, fulana, vê se faz sentido isso que eu entendi. Tu me Isso. disse isso, Perfeito. isso. Double É check, isso disse a que tu Isa aqui. quis me dizer? A pessoa Uhum. vai dizer sim, a pessoa vai dizer não, é parecido. E isso nos ajuda a tirar os nossos filtros Uhum. e fazer o gancho para poder fazer algum tipo de pergunta. Porque quando a gente também espelha aquilo que a pessoa diz e resume, sumariza, a pessoa passa a enxergar de fora, como se ela estivesse enxergando o cenário. Isso. Isso Então, esse mesmo. é um formato e pode ser uma boa dica.
Pronto, a Bárbara falou, tem que saber ouvir. O Marcelo com uma pergunta incômoda aqui, ó. Achei interessantíssima essa pergunta dele. Marcelo e as perguntas. Adorei. Vamos puxar você para as nossas lives, Mar. Tu tem inspirações em perguntas. E ele tá terminando as atividades em aula e vem para as nossas lives fazer perguntas. Uhum. Maravilhoso. Para quem não sabe, é meu sócio na física e na jurídica, tá, gente? Por isso que eu tô com essas liberdades aqui com ele. Tá, então olha só isso aqui, ó. Como o método não é o diferencial e a história de vida depende da aderência ao momento do mentorado, o que qualifica o mentor? O que qualifica o mentor é a supervisão? É uma pergunta muito boa. Marcelo, o que qualifica o mentor é a bagagem dele, porque ele precisa, eu vou mentorar alguém que eu já tenha passado por essa história. Uhum. Eu não, por exemplo, eu e financeiro, jamais eu vou mentorar alguém que tenha passado por financeiro. Uhum. Eu não, então assim, Chegou a me dar uma coceira aqui, ó. Então assim, isto que me qualifica, primeiro, a minha cartela de atributos que eu já musculei o suficiente para poder trazer para a mesa, que o outro vai poder entender o meu aprendizado. Isso é a teoria que me qualifica. O que me qualifica mais? Eu poder estudar, seguir estudando e me desenvolvendo. Aquele autor que não segue se desenvolvendo, como é que ele vai ajudar o outro a seguir se desenvolvendo também? Isso. Então ele não inspira. Tá, e deixa eu puxar para o programa Uma. O que vai qualificar essa pessoa? Ela entender processo de mentoria, ela entender os processos humanos, essa troca humana que é a inteligência emocional, ela entender de carreira, para ajudar nos processos de carreira, e por que não dizer, ela entender também de liderança, porque ela tem que ser um protagonista desse processo. É o nosso programa Uma, né? Prontinho. Vem pra cá que a gente te qualifica lá. Tá, mas assim, ó, eu achei importante lhe dizer uma coisa aqui que eu não sei bem se eu concordo, eu quero ver se tu concorda. Se o método não é diferencial, então sim, eu entendo que método entendendo como estrutura. Então, estrutura de fato não é diferencial. Mas se a gente partir do princípio que todos esses nossos entendimentos do processo, o próprio código do que fazer uma mentora, do que não fazer, que nosso e-book Uma traz, isso já é método. O nosso programa tem um método. Ele não tem um, né? Então, existe um método de mentoria. Não existe um caminho engessado, passo 1, passo 2, 3. Isto não existe, até porque quem vai conduzir o processo é a sinergia da dupla. Isso. É isso que vai dar a batida e no que o outro quer se desenvolver. Isso aí. Eu tô tentando estruturar na minha cabeça aqui enquanto eu converso contigo. Quando a gente lançou os primeiros programas de coaching na Conexão IE, a gente tinha um método. O método a gente importou do Six Sigma. Ninguém inventou a roda. Era o DMAIC. O que é o DMAIC? Tu tinha uma reunião para definir o projeto ou o que se fazia naquele coaching. Quem era o cliente, no caso? É um RH? É a pessoa mesmo? É o diretor? É a equipe? Quem é o cliente? Isso era o Define. Depois a gente tinha o Measure, que eram ferramentas para medir o momento das pessoas, para poder fazer o diagnóstico do foco. Depois vinha o Analyze, que era o próprio plano de desenvolvimento. Vinha o Improve, que era fazer as sessões de coaching e terminava o processo com o Control. Isso daí está aberto, a gente tirou do site porque hoje isso já foi internalizado. Então, esse era o nosso método. Se a gente partir do princípio do método Uma, não está muito longe disso, mas o que a gente está recomendando? Que sim, você conheça o contexto, que neste contexto você faça parte de algo que faz valor para aquela pessoa, que é a grande diferença do coach, a tua história tem que fazer diferença. Então, aqui naquela outra parte da pergunta, a história de vida depende da aderência ao momento do mentorado. Não necessariamente, Mar, porque depende mais da mentora do que do mentorado, eu tenho a impressão, né? Porque quem define se essa mentoria vai acontecer é o que tu chama de cartela de atributos da mentora. Se eu não tenho essa cartela de atributos, eu não vou nem pro play. Não, nem desce o play, porque tu não vai saber brincar.
Isso. Então não adianta eu me ancorar em outra coisa se eu não tenho que levar. Esse é o grande diferencial, gente, do Isso, coaching e do mentoring. Se você é chegou isso nessa aí. live agora, pega esse pedaço. Essa é a diferença. A tua história, o que te constituiu, é o que tu vai levar. Claro que também a tua escuta. Tu não vai chegar e palestrar para a pessoa, que é aquilo que tu falou antes, né, Bibi? Tu não vai virar o jogo. A Isso. mentoria, e eu acho que às vezes, por tal modismo de mentoria, as pessoas estão confundindo. Tu não tem que ir lá falar da tua vida e a tua Uhum, biografia. Tu ter uma biografia não te coloca no pedestal de mentor. uhum, Ter um perfeito. título não te coloca no pedestal de mentor. Para tu Uhum, ser um mentor e uma mentora, tu tem que estar apropriado dos teus aprendizados, uhum, entender de ser humano, porque tu precisa entender de ser humano, para poder colocar isso na mesa. Entender pronto. de processo, entender como é que funciona o processo de coaching, como é que funciona o aprendizado das pessoas. Então, assim, existe uma consistência técnica que não basta só a tua vivência. Agora, Uhum, isso a gente está falando em mentor mais profissional. Claro uhum. que tem aqueles mentores mais inspiracionais, que tu sai, que tu conversa, que tu te Os inspira. mestres iodas que estão aí andando no mundo. Isso! Não é nisso que a gente está falando, né? A Não, não gente é esse está mentor, não é mentoria mentor de profissional. vida, né? Não é aquela pessoa que vai E ser um mentor de vida, que vai te dar uns dois conselhos que vão mudar a tua vida. Também é bacana esse processo, mas não é o tipo que a gente está falando aqui, né, gente? não, a Legal. gente está falando de uma outra mentoria, assim, mais Tá, eu profissional. vou mais profissional. Deixa eu contar o que a Bel falou aqui. Obrigada, Belzinha. Eu entendo como aluna que o programa UMA tem uma metodologia diferenciada a partir dos ensinamentos das duas principais líderes. Ó, nos botou de líder aqui. Obrigada, Bel. Tudo muito original e único, na minha opinião. Muito obrigada, Bel. A tua opinião vale Obrigada, muito Isabel. para nós, porque tu é essa gigante aí, essa mulher, mulherona que já liderou muitas equipes Brasil afora. Eu me lembro da época da Bel aí. Que é da época da Bel comigo, quero dizer, né? Porque ela continua aí no mercado. Mas eu me lembro dessa época das viagens e tudo mais, pelos programas de responsabilidade da Gerdau que a Bel conduziu, né? Muito bem. Então, assim, ó, eu queria comentar essas últimas falas tuas, Bibi. Nossa, falta quase 10 minutos aqui. Impressionante como corre, né? Passa, né? É uma delícia esse nosso papo. A gente tem que fazer mais papos nossos aqui do Duas por Uma. Tu comentou que para ser mentora, e nós estamos focando em mulheres mentoras, né? A nossa turma toda é de mulheres mentoras. A gente tem que se apropriar do aprendizado de vida pessoal e Sim, precisa entender de gente, de ser humano. Eu não posso deixar de fazer um link com a inteligência emocional. sim. Existe uma perspectiva intrapessoal da mentora, ela com a história dela, o que ela tá levando. Existe uma perspectiva interpessoal da mentora, que é ela no momento da sessão, ela ouvindo atentamente essa pessoa. A gente está falando muito sobre isso. Então, é que eu já faço a hashtag IE na mentoria, já comecei a imaginar, né? Eu queria que a gente aproveitasse, que a gente já falou do que se busca, para a gente também pegar, Bibi, erros clássicos, assim, que a gente deveria evitar. Pode escolher alguns aí. O que Como se assim? deve evitar? Se a gente falou que o que se deve fazer é ouvir, a gente poderia dizer, obviamente, que uma das coisas é evitar e ficar falando a sessão inteira. Ai, sim, isso é uma coisa. Não virar o holofote para ti. Pronto, eu queria que tu falasse sobre isso. Fala mais sobre isso, Não, Bibi. então, o que a mentoria é? É tu, de uma forma generosa, contribuir com o desenvolvimento de outra pessoa, para outra pessoa ter autonomia Uhum. e poder seguir se desenvolvendo. Como é que a gente faz isso? Utiliza o nosso aprendizado na mesa. Não a minha vida e as minhas dores e amores, e sim o que eu aprendi com isso. Eu vou Isso. trazer o meu aprendizado. Quando eu viro o holofote para mim, eu viro a estrela. Uhum. E aí eu fico esperando que o outro seja grato, porque eu sou maravilhosa. E eu tô me doando para ti, É, é né? muito doido isso.
E tu sabe que assim, tu tá falando e tá me caindo umas fichas muito importantes, porque vaidade é um troço que todo mundo tem e ninguém admite, né? E existe uma vaidade de você dizer, ai, eu sou mentora, né? E enche a boca, assim, a gente enche a boca pra falar. É gostoso imaginar isso. Só que tu tem que pensar que tu só é realmente uma mentora se quem saiu mais feliz dessa tua sessão foi aquela pessoa que estava contigo. Se ela saiu dali melhor, bom, o teu papel funcionou. Entra um pouco uma questão de servir o outro, ou eu com a minha virada budista aqui. Como é que tu lê isso, Bibi? Como é que Eu não não ser sei. vaidosa? Como é que é isso? Eu acho que a vaidade, como tu falou, né, Ali, ela faz parte. As pessoas são vaidosas. Aham. Tu tá no jogo. Uhum. Mas o problema é quando tu vira o foco. Isso. Tu espera gratidão, tu espera confete, tu fica magoado se a pessoa não te reconhece, né? Isso. Então, assim, ó, aí eu acho que a gente começa a entrar numa seara mais delicada. Do narcisismo. Esse é o nome da palavra que tu não quer É, dizer. é. E a gente vive uma sociedade narcisista, né? E a gente, na verdade, ao mesmo tempo, eu me lembrei da música do Oswaldo Montenegro. Eu sonhava com uma feia na vitrine, aquela, né? Ai, O que é a lindo. feia na vitrine? É tu olhar aquela pessoa ali e não é mais uma admiração. Aquilo se torna uma submissão. Aquilo Uhum. se torna o tal do termo que eu tenho pavor. Tem tantos seguidores. Parece que a gente tem, né, uma seita de Seita. seguidores. Não, parece uma seita. Nossa, fulana tem tantos seguidores. Então, a gente tá num mundo de holofotes também, em que eu só vou ser seguidora de uma pessoa que já está num palco. E acho que tanto os mentoras que estão nos ouvindo, os mentores, como as pessoas que vão buscar um processo de mentoria, é importante não contar com esse palco, desligar um pouco esses holofotes. Porque se eu tenho a impressão que um processo é rico, é quando ele é de fato um espaço, como é que eu posso te dizer? É a tal segurança psicológica, é um, Uhum. é um lugar em que eu posso ser eu, E aí a gente autêntica. fala de autenticidade. Eu Pronto. preciso ser autêntica como mentora. Aham. Eu preciso trazer as minhas fragilidades nos aprendizados. Eu Isso. não vou dizer a minha história, não vou chorar as pitangas, mas eu vou trazer o que eu aprendi na minha caminhada. Pronto. Tem que ter entrega de Isabel. Tem E que ter. esse é o tema da nossa próxima live, porque eu acho que aqui rende um caminhão de coisa. O que que é ser uma mentora autêntica? O que que é Ah, autenticidade? Eu amo essa palavra, eu acho que essa palavra é mal compreendida, e eu quero que numa próxima live a gente possa a falar gente fala dela. dela. Ai, eu vou me preparar para isso, porque eu amo aqui, eu vou puxar muita Vamos, coisa. Ó, ai que amor, aí eu quero dizendo, vocês são demais. Adoro esse querida. encontro das quartas. A gente precisa fazer mais, viu? Que a gente falhou na última quarta, porque estávamos muito envolvidas, né? Com o Né, no programa programa. Uma. Olha o tempo agora, Ali. Vamos falar do Acabou. próximo. Vamos falar do próximo. Conta, Bibi, vai, encerra aí, Então conta, tá, vai. pessoal, assim, ó, as inscrições já estão abertas, são vagas limitadas mesmo, Mesmo, a gente porque não a faz gente turmão. porque a gente preza pela qualidade do que a gente faz e por realmente a gente dar atenção para as pessoas saírem mentoras mais fortes, enfim. Então, assim, turmas já está aberto, começa em janeiro, A é gente já só vai botar o link na bio. Segurem que hoje não tá lá, mas a partir de amanhã a gente vai estar na bio. A gente vai colocar aqui os anúncios. Então, se tu não encontrou, não tem problema, nos manda um direct messenger aqui, se tu viu essa live. Ah, eu quero participar. Quando é que vai ser? A partir de amanhã já vai estar tudo lá, mas a turma já está montada, ou seja, a estrutura está feita. É só a gente colocar aqui o link para você poder se inscrever. Então, nos isso. procurem. Vem fazer essa mentoria porque tá muito gostoso. Tá muito bom. E a turma monta legal, tem gente do Brasil, não é Isso. só Rio Grande do Sul, então é ampliação de networking, Uhum. né? Isso aí. E depois que termina o processo, aqui eu já estou dando a novidade para as nossas que estão aqui, nossas alunas. Vira uma comunidade, gente. A gente vai seguir sempre trocando ideias, né? Assim acabou, agora seja, se vira, né? É uma comunidade de mentoria para trocar ideias e conhecimento. 6 minutos para acabar, então vamos se despedir, Bibi, para entregar sem o Insta nos cortar.
Vamos, pessoal. Então, beijo. Beijo. Esperamos vocês. Quem chegou depois, assiste a live. A gente está falando bastante sobre a mentoria, sobre dicas, sobre posicionamento. Isso E vai aí. ser assim às quartas, né, Ali? Vai ser uma delícia. Próxima live vai ser sobre autenticidade. Eu amei essa palavrinha tocou no meu coração e nós vamos falar sobre isso, tá bom? Beijo Tá. então para todo mundo. Beijo. Encerrando essa live. Tchauzinho, gente.